Sabe aquela sensação de acordar já com cansaço? Ou aquela vontade de resolver o problema de todo mundo? E aquela tensão no corpo que aparece do nada? Será que essas coisas estão conectadas? Pois é, hoje a gente vai fundo no elo científico que une esses sinais e que revela muita coisa sobre como a ansiedade funciona no nosso corpo e na nossa mente. Para começar, vamos pensar nisso como um pequeno quebra-cabeça. A gente tem 3 peças, 3 experiências que, olha, talvez soem bem familiares para muita gente. A grande questão aqui é: qual é a ligação entre elas? O que elas têm em comum? A nossa primeira peça. A frustração que é dormir a noite toda, 8 horas, o que for, e mesmo assim acordar sentindo que a energia simplesmente não recarregou. Parece que a bateria do celular ficou na tomada, mas por algum motivo não carregou nada. É uma coisa confusa e, claro, muito cansativa. A segunda peça do nosso quebra-cabeça é um padrão de comportamento. Aquela urgência quase incontrolável de antecipar problemas, de planejar soluções, de cuidar das coisas dos outros, muitas vezes antes mesmo de olhar para as próprias necessidades. É uma mente que não para de trabalhar para os outros. E a terceira e última peça. Do nada, no meio de um dia comum, a gente se dá conta. Os ombros estão lá em cima, perto das orelhas, a mandíbula travada, as costas doendo. É uma tensão física que se instala de fininho, sem a gente nem perceber. Ela simplesmente está lá. Ok, aqui está a resposta. O que conecta tudo isso é um conceito chamado hiperativação. Pensa assim, é como se o sistema de alarme do nosso corpo ficasse travado na posição ligado, o tempo todo. É um estado constante de alerta que afeta tanto a mente, com os pensamentos acelerados, quanto o corpo, com a tensão. Simplesmente não desliga. Então, vamos começar a desmontar isso começando pelo primeiro sinal. Como é que essa tal de hiperativação faz a gente acordar com o corpo moído? A resposta, claro, está no que acontece com o cérebro enquanto a gente dorme. Ou melhor, enquanto a gente tenta dormir. O interessante é que essa hiperativação ataca em 3 frentes ao mesmo tempo. Primeiro, a parte fisiológica. O coração bate mais rápido, o cortisol, que é o hormônio do estresse, está lá em cima, o corpo fica em modo de luta. Depois, a parte cognitivo-emocional. A mente fica girando em preocupações. E, por fim, a parte cortical. O próprio cérebro continua superativo mesmo durante o sono. Ou seja, não tem como ter um descanso de verdade. E o que acontece? Esse estado de alerta constante acaba picotando o nosso sono REM, que é justamente a fase mais importante para a gente processar as emoções do dia. O resultado disso? As emoções não são arquivadas direito. É como se a batalha do dia anterior nunca tivesse terminado. A gente já acorda no meio dela, com o sistema nervoso cansado e no limite. Tá, e o segundo sinal? Aquela necessidade de resolver tudo para todo mundo? Isso vai muito além de ser só um traço de personalidade, tipo: ah, fulano é prestativo. Na verdade, é uma estratégia, mesmo que não seja melhor, para lidar com o que está acontecendo por dentro. Funciona mais ou menos assim, num ciclo vicioso. A preocupação ativa o nosso cérebro racional, o pensante. Naquele momento, isso dá um alívio temporário, porque distrai de emoções mais difíceis, mais intensas. Só que com o tempo, o cérebro aprende uma lição perigosa, que pensar é mais seguro do que sentir. O problema é que esse ciclo constante de pensar, planejar e se preocupar simplesmente esgota, leva à exaustão. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: resolver os problemas dos outros acaba virando um jeito de tentar gerenciar o próprio caos emocional interno. É uma tentativa de controlar o que está fora para não ter que lidar com o que é incontrolável aqui dentro. E isso, claro, só mantém o sistema todo em hiperativação constante. Agora vamos para a evidência física, para o nosso terceiro sinal. Vamos conectar esse estado de alerta da mente com o que acontece no corpo. Porque essa tensão não é imaginária, não é coisa da cabeça. Ela é bem real e até mensurável. Essa frase é perfeita. Sentir o corpo tenso sem perceber não é uma figura de linguagem. É biologia pura. É o resultado direto do sistema nervoso que mantém os músculos contraídos, prontos para uma ameaça, mesmo quando não existe ameaça nenhuma. O relaxamento, que deveria ser o padrão, simplesmente deixa de ser o estado natural do corpo. Ok, a gente viu as peças separadas, agora é a hora de juntar tudo e ver a imagem completa. Vamos ver como o modelo que explica a insônia, focado na hiperativação, e o modelo que explica a ansiedade, focado na dificuldade de lidar com emoções, são, na verdade, 2 faces da mesmíssima moeda. Quando a gente olha assim, lado a lado, fica muito claro como as 2 coisas conversam. A ativação física elevada, do lado da hiperativação, tem tudo a ver com a dificuldade em modular as emoções.
O sono todo picotado se conecta diretamente com a preocupação crônica, e o estado de alerta constante leva a uma tentativa de suprimir as emoções. No fim, tudo aponta para uma mesma coisa: uma falha do sistema em se acalmar, em desligar o alerta. Mas depois de entender tudo isso, a gente pode pensar: e agora? Bom, reconhecer esses sinais e entender de onde eles vêm não é o fim da linha. Muito pelo contrário, é o começo de um caminho. A compreensão dá o poder para a gente começar a mudar esse padrão. E a boa notícia é que existem muitas ferramentas e abordagens que ajudam a reduzir essa hiperativação. Elas se concentram em, basicamente, reeducar o nosso sistema nervoso a se acalmar, seja mudando a forma de pensar, usando técnicas de respiração e relaxamento, ou, algo muito importante, aprendendo a identificar, validar e tolerar as próprias emoções sem entrar em pânico. Então, para a gente fechar, vimos como acordar com cansaço, a necessidade de resolver tudo e a tensão no corpo não são problemas isolados. São, na verdade, sinais de um sistema que está em hiperativação. Entender isso, ter essa consciência, já é o primeiro passo gigantesco. E aí fica a reflexão. Se entender é a porta de entrada, qual poderia ser o próximo passinho nesse caminho? Qual pequena mudança ou prática poderia ajudar a gente a encontrar um pouco mais de equilíbrio?